Boa noite, tá me ouvindo? Tudo tranquilo. Ah, Pode se então tá apresentar ótimo. pro pessoal. Boa noite todo mundo, meu nome é David Ferreira, eu trabalho como analista, sou estudante de engenharia e sou cristão, é isso, eu acho que não tem muito o que falar não. Então, conta pra gente como é que foi esse processo, né, de conhecer sobre temperamento, de conhecer que o seu temperamento era o colérico e tudo mais. Então, como o Thaís estava falando, foi bem difícil assumir que sou colérico e quando eu conheci a primeira vez os temperamentos foi através de Douglas, também meu amigo, outro amigo psicólogo, e eu não sabia nada sobre temperamento e numa conversa de almoço, a gente tava falando, ele começou a contar sobre essa questão do temperamento e tal, e aí eu comecei a ver, tentar estudar o que era, qual era o meu temperamento. A primeiro momento, eu desejei que fosse sanguíneo, porque eu também não gostei de ler sobre o colérico, porque é muito difícil você ouvir que você tem tendência a ser soberbo, que você tem tendência a ser intransigente, a não ouvir, e assim vai. É difícil. Mas com o passar do tempo, através de outros amigos também, psicólogos, até Genilda que está aí na live, me ajudaram a entender que o meu temperamento é realmente o colérico. Aí tem a questão dos aportes, que eu não entendo muito ainda, Uhum. mas sou colérico com muitas características do sanguíneo, mas infelizmente ou felizmente, é o que Deus me deu, sou colérico. É isso. Exatamente. E eu acho que até é uma característica do colérico, né, não aceitar, né, porque como assim eu sou ruim? Eu sou bonzão, como É tipo assim, né? isso. Como lidar, né, Aham. com essa irritabilidade do colérico. Porque eu acho que a mulher, mesmo sendo essa irritação toda, mas a mulher já tem uma figura mais dócil, né, por natureza. E o homem não, além de ser homem, já ser viril e tudo mais, ainda mais com temperamento colérico. Como lidar, a gente que não é, né, a gente que está convivendo com vocês, lidar com essa irritabilidade. Então, eu acredito que um ponto legal é tentar mostrar ao colérico, lembrar ele que a opinião que você está dando também é para conseguir o objetivo. Porque um problema da gente colérico é tipo, focar no objetivo, enxergar até mesmo as dificuldades, mas não querer ouvir quem está do lado, como se não existisse outro caminho. Porém, pelo menos pessoalmente falando, quando eu sou lembrado que eu tenho, que a pessoa que está dando opinião aqui, por mais que eu não queira ouvi-la, me convence que também é para chegar ao objetivo, eu começo a escutar. Então, a forma de desafio com o colérico é uma forma um pouco inteligente, porque o colérico é muito não, mas também é muito movido pelo ego. Então, quando alguém desafia o colérico diretamente, está pedindo para que não seja escutado. Então, é interessante desafiar, mas de uma forma mais suave e não tão, como é que eu posso dizer, não tão beligerante, assim, não tão querendo atacar de verdade. Porque se o colérico acha, né, se ele perceber assim que está sendo atacado, aí realmente sobe a raiva, sobe a afeição muda. E, por exemplo, meu trabalho mesmo, eu trabalho na parte de projeto e tal, com gestão de eficiência, tudo. E tratar de reunião desse tipo é ser desafiado o tempo todo. Então, quando você está lá na frente, mostrando algum resultado, mostrando alguma proposta, e você é desafiado diretamente que a sua proposta não é boa, é muito difícil para mim. Eu estou ainda aprendendo, na verdade, a criar uma postura que blinde essa intransigência. Porque a primeiro momento minha cara já fecha, o sangue já sobe, o tom já muda e você tem que tentar ao máximo, assim, manter o profissionalismo e não se defender, porque o colérico ele não ataca pessoalmente, ele ataca pontualmente, não é nada pessoal, mas é algo muito pontual. Então, às vezes a maioria das pessoas, a maioria dos temperamentos não entendem como algo pontual, entendem como algo pessoal.
Acha que o cara quer realmente vai atacar e E vai. esse é o problema das relações se estragarem, né? Porque o colérico vai Isso, lá e fala e nem pensa, ele só vai lá e fala porque ele quer o objetivo dele. E os outros isso. temperamentos já se sentem doídos, né? Poxa, como assim? Ele falou isso comigo. Se for melancólico, já era, né? A relação acabou ali mesmo. Nossa, é difícil. O colérico se lidar com o melancólico. E aquilo que Thaís falou, que postou assim, né? Não deve tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Eu acho que isso eu acho que é uma das maiores verdades. Se tem mais colérico aqui na live, com certeza tem. Acho que você tem que sair entendendo isso. Não trate o outro como você gostaria de ser tratado ou como você aceita ser tratado. Porque o colérico aceita ser tratado duramente, incisivo. É, Nós gostamos disso, nós gostamos do desafio, nós gostamos de alguém que está dizendo assim, ó, precisa ser feito dessa maneira, e se não for feito dessa maneira, vai dar errado. Só que nem todo mundo aceita esse tipo de atitude, né? Esse tipo de, como é que eu posso dizer, de interação. Então, o colérico tem muito disso. É muito difícil para mim tentar imaginar como a pessoa gostaria de ser tratada, e não como eu gostaria de ser tratado. Porque eu já tive muito problema com isso, e de amizade e de tudo, por tratar justamente amigos e até a relação do trabalho, na igreja, por tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Cobrar como eu gostaria de ser cobrado. Porque para mim não é problema, eu levo ali como algo que eu tenho que fazer e é um cheque. Mas nem todo mundo entende desse jeito. Exatamente. Como eu até falei no post de vocês, né? Dos coléricos no Supera, eu acho. Para vocês perceberem como é que as pessoas funcionam e daí vocês falarem da maneira que vai alcançar elas, né? E não Isso, é simplesmente ir difícil. falando sem perceber nada, só vai, faz e pronto. Isso geralmente não funciona bem. Não funciona bem. Uhum. Não, só assim, em questão de homem, é porque existe um fator também que o homem ele fala de forma mais. O tom de voz é diferente. Então, por mais que a mulher seja brava também, né, como colérica, ela vai ter uma certa agressividade, mas o tom de voz é diferente. Então, o homem, ele, por exemplo, na minha situação, eu já tenho um timbre alto, né? Então, o meu tom de voz é grosso. Então, quando eu tô em situação de estresse, tudo intensifica. O tom de voz aumenta sem você perceber e depois eu levo feedback, né? Depois eu recebo até mesmo, aí eu volto a falar do trabalho, até mesmo na fábrica mesmo, o pessoal depois das reuniões vem falar comigo, ó, tu falou muito alto ali e tal, não sei o quê. Então, assim, que é algo que eu tenho que estar controlando o tempo todo, eu tenho que respirar e pensar e até mesmo parar de ouvir um pouquinho o que o outro está falando para eu poder me concentrar e dar uma resposta suave, com um tom de voz normal, né? Podemos dizer assim. Né? E eu queria te perguntar como foi, como era para tu antes de conhecer, né? Assim, nas vivências mesmo, interpessoais. E até mesmo desde a infância, né? Porque uma das dificuldades das pessoas saberem o temperamento delas, identificarem, é porque elas olham para o agora, né? Depois de muitas modelações, muitas influências e tal e tudo mais. Sim. Então eu queria saber como era antes, né? Da adolescência e tudo mais, as relações e até o momento que tu conheceu, né? Porque a partir do momento que você conhece, você é meio que instigado à mudança, né? Mas como era É. antes, essas relações e tudo mais? Então, observando um pouquinho a minha infância e adolescência, sempre houve comentários de que ele fica vermelho com muita facilidade, ele já tá com raiva, ele, como é que eu posso dizer? As amizades também, na parte da adolescência, assim, eu começo a perceber que os amigos que ficaram realmente são amigos que, entre aspas, estão no controle. Não são aqueles que estão batendo o tempo todo de frente, né? Discordam de mim, mas ficam na dele. Aqueles que batem de frente, normalmente, eu continuo batendo e quando tiver fôlego, eu tô ali, né? Então, a, não é, na verdade, para o colérico tão simples assim ter relações interpessoal, de amizade, de namoro, até mesmo as primeiras namoradas, né? Então a cobrança em cima da namorada é muito grande, porque por não entender isso do temperamento, por não me entender, acaba que o colérico, no caso, eu buscava, né?
que ela fizesse, a pessoa fizesse aquilo da forma que eu imaginava que deveria ser feito. E quando eu passo a lembrar dessas cobranças, eu vejo que realmente foi quem aturou, aturou, aturou porque ama de verdade, porque não tem jeito não. É difícil. Ajudou nas virtudes. Com certeza. E, bom, o colérico, a gente, né, que não é colérico, que está em volta do colérico, consegue ou não fazer ele mudar de ideia. Se ele está com foco em uma coisa, mas não vai dar certo, a gente consegue ou não fazer ele mudar de foco? Então, é difícil pra caramba, mas consegue. Eu vi Thaís falando, realmente é uma pergunta muito difícil. Quando tu mandou pra mim antes, eu confesso que eu fiquei tentando matutar. Eu acho que o ponto-chave para tirar o foco do colérico é mostrar que aquela mudança não vai implicar no resultado. Deixa eu melhorar. O colérico tem que se autoconvencer que na situação que ele está, aquilo ali não é o momento certo. Eu não vou dizer impossível, porque essa palavra impossível para colérico é um negócio que a gente praticamente não usa. É sério, eu acho que não está no vocabulário de colérico impossível, a não ser quando ele está debatendo e o outro fala uma opinião divergente, ele fala, isso é impossível. Mas na Para o outro é perspectiva impossível. na perspectiva dele, o que ele quer vai ser sempre possível. É o que eu estava falando. O colérico enxerga muito, isso é um ponto positivo que eu gosto demais, que é eu enxergo o resultado e é o resultado que eu quero e eu vou buscar o resultado e acabou. E eu enxergo o fim, mas assim, eu consigo ver o obstáculo, mas não é algo que eu não consigo ultrapassar nunca. E aí, quando é para mudar, né? Quando é para mudar de foco, tem que convencer, o colega tem que se autoconvencer e dizer assim, ó, nessa situação, nesse momento, eu não é possível. Nesse momento, nessa situação não é possível. Talvez em outra realidade, talvez em outro momento é possível. Até chegar a esse ponto demora muito, né? Mas assim, é a forma de mudar o foco do colega. Tecnicamente, ele não vai deixar de acreditar naquilo. Isso eu acho que pelo menos comigo, eu não consigo deixar de acreditar que eu consigo fazer. O que eu consigo eu não posso fazer agora, não posso fazer nesse momento por tais características. Mas se eu tivesse em outro momento, não, eu conseguiria. Então, eu tenho que entender, né? Agora não é o momento. Só isso. Aí eu consigo mudar de foco. Eu acho que é uma das formas. E a gente que está de fora, eu acho que a gente precisaria apresentar todos os argumentos possíveis para tentar ajudar nesse convencimento. Se um dos É. argumentos que a gente apresentar para vocês for falho, provavelmente a gente já não consegue convencer. Eu acho que não só os argumentos, a forma de argumentar. Às vezes, o argumento pode até aparentar ser falho. O alcoólico vai até entender, esse argumento é falho. Mas se for bem passado e ele entender que aquele argumento com o outro vai servir para alguma coisa, ele vai aceitar. Pelo menos hoje eu aceito melhor. Pronto. Última pergunta. Como um colérico pode se abrir mais para os relacionamentos? Porque ele é Então, se abrir. autossuficiente, né? Assim, por natureza, digamos assim, né? A tendência é a É, autossuficiência. E como assim eu vou é, precisar de outro para formar uma família? Eu não posso formar sozinho. tipo isso. Eu insisti para minha namorada assistir. Eu espero que ela esteja online até agora. Ela comentou por aí. Mas ela já consegue identificar essa independência, essa minha independência, né? Assim, bom, eu acho que, pelo menos para mim, foi buscar entender que eu não consigo ou não vou conseguir ter alguém exatamente com todos os pontos, com todas as características que eu gostaria de ter, né? Tanto para amizade quanto para namoro, porque na amizade também um colérico ele busca pontos que vão contribuir, até na amizade. E aí quando ele começa a identificar pontos que não contribuem, meio que começa a querer sabotar aquela amizade. Eu acho que isso não é saudável. Pronto, Sara tá dizendo, tá aí. E para namoro é tipo entender que as pessoas são diferentes e que eu não vou encontrar alguém
que é tudo aquilo que eu sonho. Eu acho que esse autoentendimento é muito interessante. Uma vez eu peguei dando conselho para um amigo meu, que ele estava tendo uns problemas com a esposa, e eu falava para ele assim, bicho, tu tem que entender que ela não tem a proatividade que tu tem, ela não tem o perfil que tu tem, e ela reage diferente da forma que tu reage para a situação. Então tem que ter paciência com ela, porque age de outra. Tenta ver do jeito que ela reage, para procurar entender que o que ela está fazendo não é nada demais, é só que tu queria que fosse mais rápido. E aí eu começar a perceber isso para minha vida, tá ligado? Que as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu vou conhecer, o que eu conheço, não são exatamente da forma que eu gostaria que elas fossem. Por exemplo, proatividade. O colérico é muito proativo, né? Então, se eu vejo um botijão de água vazio e tem outro do lado cheio, o colérico não pergunta nada, não pede ajuda a ninguém. Ele já chega e vai e já troca o botijão. Não pergunta nem se é para trocar, já vai e troca. E nem todo mundo é desse jeito. Tem gente que olha e não enxerga o botijão, entendeu? Isso que eu acho que para ter uma boa relação quanto para amizade, é tentar entender que nem todo mundo vai ser proativo, como o colérico é, nem todo mundo vai responder de imediato, como o colérico responde, e nem todo mundo vai dar a preocupação que o colérico tem, porque o colérico é muito preocupado, nós somos muito preocupados. Nós focamos naquilo e o resultado é o que importa, e eu vou fazer de tudo para que o resultado dê certo, e quem não contribui para estar dando errado me irrita. Então, nem todo mundo é desse tipo. Às vezes a pessoa não está contribuindo, não é por maldade, é porque é a personalidade dela. Então, tanto para o namoro quanto para a amizade, eu acredito que o colérico ele tem que enxergar dessa maneira. Ele tem que ver que aquela pessoa ela tem as características dela e que ela não vai agir exatamente. Eu estou tentando, na verdade, de um tempo para cá, mudar o jeito que eu espero a reação, para melhorar minha relação com as pessoas. Porque eu sempre vou ficar esperando, ou ficava esperando, um resultado 100%. E é pedir para se frustrar. O colérico se frustra muito em relação. Se frustra muito, porque ele sempre vai, como ele age muito, ele sempre vai querer uma ação do outro. E nem sempre, na maioria das vezes, não vai ter. Então, quando eu comecei a entender isso, a questão das minhas relações interpessoais melhoravam. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque só temos 10 minutos agora, sobre a memória do colérico. Porque ele guarda muito, né? E quando ele se lembra, é como se ele estivesse vivendo de novo a situação. Então, toda a raiva, qualquer outra coisa, vem à tona, né? Então, assim, só para finalizar, últimos conselhos, né? Tanto para os coléricos quanto para as pessoas. Mas, assim, como o colérico pode lidar melhor com essa questão da memória de elefante que ele tem. Né? Que quando lembra de tudo e é como se estivesse de novo na situação. Então, na minha vida em si, é muito difícil isso. O pessoal, meus amigos até falam assim, quando tu guarda a raiva mesmo. E isso é uma realidade, porque o colérico, ele... É interessante que, pelo menos comigo, eu não guardo o evento, eu guardo o sentimento do evento, o que eu senti naquele momento. E aí, quando se fala daquela pessoa de novo, é como se eu estivesse vivendo aquele sentimento de novo mesmo, aquela raiva daquele momento você sente mesmo, você sente a mesma indignação que você sentiu quando descobriu certa atitude. Por exemplo, tem uma situação em minha vida que uma pessoa pegou um trabalho meu na empresa e passou-se por... e vendeu como se ele tivesse feito, não me deu algum. Isso me levantou uma raiva muito grande, que era difícil não mudar de feição quando essa pessoa entrava na sala. E aí, quando ele saía, as pessoas que estavam ao meu redor falavam comigo, né? Cara, tu muda até o jeito da tua cara, tu muda quando essa pessoa entra. Tu deixa de falar, tu deixa de conversar. Isso é muito real.
E aí, uma forma que eu aprendi a lidar com isso, que não foi fácil, não foi da noite pro dia, demorou. Eu acho que cerca de, pra eu saber lidar com essa pessoa, até mesmo para conversas normais e ela entrar e lidar com ela no mesmo ambiente, demorou cerca de 2 anos, 2 anos e meio, sério. Assim, sempre tentando não mudar, mas hoje eu já consigo manter, até mesmo soltar piada, conversar com essa pessoa, mas é muito difícil pro colérico. E uma das formas que eu consegui foi, primeiro, quando as pessoas falavam dela para mim, eu sempre dizia, cara, não me pede a pessoa, porque eu não vou falar bem. Então não me pede opinião, porque realmente sentia a raiva era algo muito forte, né? E aí então eu evitava falar mal, porque quanto mais mal eu falava, mais eu alimentava o sentimento. Até que chegou o ponto em que teve momentos em que falava-se no nome da pessoa já não me interferia mais. Porque, vê, até de falar no nome da pessoa já queria, né, já queria dizer, não, isso aí não vale nada, não presta, não sei o quê, porque eu quero fazer isso, né? Mas eu evitava falar dela, porque quando eu falava, tinha uma grande tendência de falar mal. E quando eu tinha necessidade de falar, eu comecei a reconhecer os pontos positivos dessa pessoa. E isso é muito difícil, foi muito difícil. Tipo, no meio do público, você elogiar pontos positivos da pessoa. Foi uma forma que eu encontrei para amaciar a minha memória e, tipo assim, realmente me auto-hipnotizar, vamos dizer assim, sobre o fato, né? Para que eu não. E com essa frequência, que não é uma frequência tão grande, mas com o tempo foi ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil, até realmente o ponto de hoje, conversar normalmente. Amizade, eu acredito que para o colérico, depois que ele perde, depois que ele pega uma raiva, é muito difícil ele manter, assim, se não for amigo, claro. Se for amigo, ele vai ter a raiva daquele amigo e vai ficar, aquela raiva vai ser, mas tipo, se ele perder a amizade, se não tem amizade, vai ser muito difícil. Peraí, deixa eu só desligar o celular que minha mãe deixou ligado aqui. Certo. Hum. Eu Então, acho que assim, essa é uma dica de ouro. Eu acho que os colegas deveriam abraçar mesmo, agarrar essa dica de fazer o jejum de língua, né? Assim, não falar isso, mal. E isso, se for falar, quando for falar, fale bem, mesmo que forçosamente, mesmo contra a sua vontade, contra os seus sentimentos. Porque isso a longo prazo vai ter bons resultados. Porque quanto mais a gente ficar isso, alimentando a raiva, mais ela vai tomar conta, né? Vai incendiar tudo. isso. É tipo assim, o que eu falava de bom não é que era mentira, só que era difícil reconhecer o ponto positivo dele. Então, era realmente difícil falar em voz alta, elogiar para outras pessoas, né? Até chegar ao ponto de elogiar, não, nisso ele é muito bom, nisso ele é tal. Lógico que se me pedem opinião pessoal, eu digo que eu não confio. Confiança é uma coisa que quando o colérico perde, meu amigo, para ganhar é algo assim, não vou dizer que é impossível, né? Mas é muito difícil depois que perde a confiança, ele ganhar de novo. Mas assim, os pontos positivos era difícil falar a verdade. Que, tipo assim, se ele é bom nisso, era difícil falar que ele é bom nisso, sabe? Eu ficava na mente, cara, ele é bom nisso. Que filha da mãe, sabe? Porque você quer algo ruim, mas assim, essa pessoa foi um fato na minha vida que hoje eu convivo normalmente, convivo tranquilamente. Até brinco, não muito, mas brinco, soltando A piada memória tal, está quando aí tá na firme roda e de forte amigo. ainda. Não, é algo que se eu alimentar vai ser pior. Então, eu não sei se um dia vai sanar completamente, se eu vou esquecer, eu acho que não. Mas, tipo assim, realmente é algo que já não me incomoda. Porque no início chega ao ponto de incomodar mesmo a presença da pessoa. Então, o colérico tem muito disso. E isso não é bom para ninguém, né? Assim, e Eu ter a acredito que relação. o objetivo da gente se conhecer e conhecer o lado ruim é justamente isso, né? A gente abafar o máximo possível o ruim e enaltecer as nossas qualidades. Porque senão as coisas ruins, os defeitos, os pontos negativos vai sobressair, querendo ou não. E aí não vai restar nada, né, ao nosso redor.
tipo assim, acho interessante pro colérico aceitar, melhorar essa questão da raiva, da memória, é entender que em algumas situações, aquela pessoa que você tá com raiva, que você não tem jeito de ela sair do seu time. Eu acho que o colérico, porque uma coisa que convence o colérico é o objetivo. Então, se o colérico tem objetivo, ele está motivado a tudo. E se ele não souber lidar com as pessoas que ele levantou, que levantaram raiva, né, que esse sentimento ruim, pode atrapalhar o objetivo. Então, quando o colérico, quando você lembra que aquela pessoa não tem jeito de sair da sua equipe, não tem jeito de sair do seu convívio, você precisa dela para alcançar aquele resultado. Então, eu acho que é um fator que vai contribuir para você superar o sentimento da raiva e não alimentar a raiva e entender, não, eu preciso dela, não vou confiar mais que isso, mas eu vou precisar dela, então preciso melhorar nesse ponto. Bom, é isso. Eu espero ter falado alguma coisa que tenha contribuído e Com agradeço. certeza. Eu queria agradecer também, né, as tuas dicas, a tua partilha e tudo mais, porque é como eu disse, né, nos stories, quando pediram para fazer live, nada melhor que a ação que vivencia isso tudo para falar. E tanto você como o Thaís explanou muito bem, né, os principais pontos que tanto o colérico tem resistência, quanto as pessoas que estão em volta reclamam do colérico, né? Então eu queria agradecer muito.